Prontinho. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o SUS, né? Mais uma vez. Na aula passada a gente estava conversando sobre a construção histórica, né, do SUS. Vou virar aqui um pouquinho. Então, a gente estava vendo um pouco sobre a construção histórica, né? Como foi que a gente chegou até aqui, né? Pelo menos como foi que a gente chegou até o ponto de se ver a necessidade de se criar um sistema de saúde que ele fosse único, né? E que ele atendesse essa demanda tão grande que é a população brasileira de um país tão grande e que atendesse de uma forma que fosse dever, de fato, do Estado a nos proporcionar esse serviço de saúde, né? Então, se é o dever do Estado nos proporcionar isso, então ele é um sistema que ele é único, que ele engloba diversos níveis de complexidade e no sentido de atenção hospitalar, atenção primária, atenção especializada, e esses serviços eles acabam acontecendo em vários pontos, né, em vários locais, em várias localidades geográficas do nosso país. Então, hoje a gente tem muita coisa para ver. Hoje a gente tem vídeo para assistir, hoje a gente tem estudo de caso para ler, para entender um pouquinho sobre o que é essa demanda, né, para a gente conseguir se Boa ver. noite, pessoal. Boa noite, Ana Raquel. Ingrid, eu entreguei o Hum, trabalho no seu privado, viu? Mas eu acho que você ainda não visualizou. ainda não. Tem vários aí que eu não visualizei. Ok, então, só não vou poder ficar até o final, porque eu tô aqui tentando resolver umas coisas, mas quando der, eu entro novamente. Tá certo. Então, tem estudo de caso para a gente se ver na condição de usuário do SUS, né? E também na condição de profissional também, que atende do SUS. A gente vai conseguir se ver das duas formas, né? Se colocar nesse lugar e entender como é que o SUS atua justamente tentando solucionar esses problemas, né? Mas primeiro eu queria perguntar uma coisa, se vocês assistiram os vídeos que eu mandei para vocês, que eu coloquei os links lá no grupo. Sim. Ótimo. Sim. Então, assim, são dois vídeos que são bem dinâmicos, né, para a gente conseguir entender um pouquinho sobre aquela história, né. Repetir algumas coisas, alguns pontos eu não falei, outros foi mostrado no vídeo. Então, é bem dinâmico mesmo, todos os dois, né. Traz a história até de uma forma, uma forma um pouco irreverente, um pouco engraçada. Então, faz com que a gente entenda um pouco melhor. Então, vamos lá, vou colocar aqui para apresentar. Isso, ele entrou. Entrou. Não. Entrou não, não sei o que aconteceu. Mas vamos lá. Todo mundo pronto? Tá dando aí para ver a tela? O meu não tá dando pra ver, não. Sim, aqui tá. O meu também tá dando pra ver. Só um minutinho, gente. Deixa eu só tentar entrar aqui pelo celular para eu conseguir ir aceitando, pessoal. Oxi, tá aqui.
Só um minutinho. Aí eu não vou ficar interrompendo a gravação. Pronto. Eu tenho que baixar aqui o volume. Certo. Então, todo mundo já está conseguindo ver? Tá faltando alguém? Alguém não está vendo? Eu tô vendo só o nome SUS. É isso aí mesmo. Eu tô Então, vendo a tela gente, toda preta. o quê? Tudo preto, não tô vendo enxergando nada, não. Então Apareceu faz o agora. seguinte. Ótimo. Apareceu. Pronto. Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. E o SUS, gente, ele é regulamentado através dessas duas leis, que elas são denominadas Leis Orgânicas da Saúde, certo? A gente percebeu que o SUS, aliás, a saúde do Brasil, ela vinha se encaminhando uma coisa ou outra de ações que elas eram implementadas de forma pontual, né, para tentar solucionar um determinado problema, mas sem pensar nas outras vertentes, né, daquilo que estava do lado do problema, que poderia também, porventura, ser um problema também a ser solucionado. Deixa eu só fechar aqui, senão vai ficar só fazendo barulho. Então, poderia ser solucionado. E quando chegou na construção da Constituição de 1988, foi dito, né, a partir daqueles artigos que se trata do capítulo da saúde, que a saúde ia fazer parte do tripé da Seguridade Social, né, que faz parte da assistência social, da previdência e a saúde. E ali eu tenho ali uns artigos que trazem o quê? Como a saúde ela iria ser entendida, ela ia ser encarada aqui no Brasil. E foi dito que a saúde ela passaria a ser um dever do Estado, né? E alguns elementos também que traziam que a iniciativa privada poderia entrar de forma complementar, enfim, diversos fatores. Mas que ainda não se sabia que serviço seria esse, né? Sabia que eu ia ter um serviço com assim, assim, assado. Mas como é que vai ser esse serviço, a gente vai começar a ver a partir de agora, né? Então, se a Constituição foi em 1988, as leis orgânicas elas foram de 1990, como eu disse, porque foi o ano que eu nasci, né? Então, são duas leis, que é a Lei 8.080, que algumas pessoas chamam de 8080, e a Lei 8.142, também do ano de 1990. Essas duas leis, elas são denominadas as leis de regulamentação do SUS e são chamadas leis orgânicas da saúde. Aí nós temos uma diferençazinha aí entre a Lei 8080, né? Por que não faz só uma lei que já trata de tudo? Porque são duas leis distintas, né? Que tratam da saúde, do serviço de saúde que seria implementado, porém, elas têm funcionalidades diferentes, né? A Lei 8080, que ela é a mais extensa, no caso, ela trata das condições, né, que o SUS ele vai gerar para pessoas, né, as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Ou seja, o que é que nós vamos fazer, né, o que é que o SUS dá direito, como o SUS vai trabalhar para que as pessoas elas tenham acesso a essas ações, certo? Sempre se lembre dessas três palavrinhas que vão estar presentes em toda essa lei. E sempre que eu falar de algum direito relacionado à saúde para o
o cidadão, ela vai se tratar da promoção da saúde, proteção da saúde e a recuperação da saúde, né? Então, a saúde ela terá que ser promovida para a população, ser protegida para o caso, para não ocorrer as doenças, e por acaso, se porventura as pessoas vierem a adoecer, elas deverão ser recuperadas. Então, as ações de saúde, ela vem antes, durante e depois também. E também na lei 8080, ela trata como será a organização desse serviço, né? Como é que ele vai se organizar, né? Através de quê? Como eu falei, o Brasil é um país muito grande. Como é que a gente vai organizar esse serviço para que atenda a todos, mas também sem eu precisar colocar um hospital que tenha todas as especialidades e que execute determinados procedimentos que são mais sofisticados em toda e qualquer cidade, né? O funcionamento dos serviços, como é que esses serviços eles vão funcionar, né? Baseado em quê? E a Lei 8.142, ela já traz outra coisa, né? Ela traz de que forma vai ocorrer a participação da comunidade na gestão do SUS. Porque a gente vai ver que lá na Lei 8080, ela traz o quê? Que o SUS, ele tem um princípio que chama-se participação popular, participação comunitária, né? Quer dizer o quê? Que nós, cidadãos, nós temos direito de participar dessas conferências, para decidir de que forma que ações vão ser implementadas no SUS a partir da cidade, a partir do seu estado e também na União com relação ao Ministério da Saúde. E também com relação às transferências intergovernamentais de recursos financeiros, ou seja, como é que vai acontecer o custeio do SUS. E isso é do nosso interesse também, né? De que forma vai ocorrer esse custeio? Porque nós temos 3 esferas de governo, que é a municipal, a estadual e a federal. Então, o que é que cada uma vai fazer? É isso que a gente vai conseguir falar um pouquinho hoje e amanhã, certo? Que amanhã a gente vai falar da 8.142. Então, o SUS, gente, ele é um dos serviços mais complexos que existe, né? Ele é um sistema, como o próprio nome já diz, ele é um sistema único, a gente não tem outro aqui no Brasil, né? Por mais que a gente ache que SUS é SUS e privado é privado, não. A saúde privada, né, ela está dentro do SUS, ela só existe, na verdade, porque quem orienta é o SUS, né? Principalmente através das ações da vigilância sanitária. É uma das ações que vão conseguir regulamentar esse serviço privado, né, a iniciativa privada. Então, é um serviço que ele é único, ele comanda várias esferas de ações que são executadas aqui no nosso país, né. Então, se ele é um sistema complexo, porque ele atua, gente, em diversas instâncias, né, ele trabalha de forma hierarquizada, a gente pode perceber que a gente pode precisar utilizar o SUS de diversas maneiras. E uma das maneiras é o quê? Quando você precisa, quando a gente vai, né, tomar a vacina, a gente tem a vacina devido ao SUS, né, pelo SUS existir. E pelo ato da gente tomar a vacina, que é algo simples, ou então, quando a gente adoece, que nós precisamos de um profissional que nos atenda, que nos indique um tratamento, ou então quando a gente precisa de uma hospitalização, ou então quando a gente precisa de um transplante, imagina aí. Então, vocês estão vendo aí que a complexidade dos casos, elas podem ir aumentando, na verdade. Eu acredito que quem já passou por uma situação de ter que ir a vários profissionais ou vários hospitais para tentar solucionar um problema de saúde, consegue perceber, né, como é que o SUS ele trabalha nesses níveis de complexidade, que são inúmeros. E também outra ação que acontece é o ato de você ir para um serviço e depois você seguir para outro, ser transferido para outro, na tentativa de solução desse problema. E não necessariamente você ficar somente nos serviços de saúde, né? Porque a saúde, a gente vai perceber que ela é uma ação que ela é intersetorial. Ela não se lida somente com a cura do corpo, ou tão só da mente. Né? Para tentar solucionar um problema de saúde, você pode ser encaminhado por um serviço de assistência social, por exemplo.
E como eu falei, não sei se vocês lembram que eu falei que a academia, né, que a gente chama de Academia dos Idosos, que existe em alguns bairros, ela é uma ação estabelecida pelo SUS, né? E a gente acredita que é algo assim, não sei, que a prefeitura colocou e acha que não tem a ver com muita coisa, mas na verdade ali é uma ação de promoção à saúde. E às vezes a gente acha que é só para ficar em forma, né? Mas o SUS, ele é um conjunto, gente, um conjunto bem complexo de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições mais diversas, né? Instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, das fundações mantidas pelo poder público e de forma complementar pela iniciativa privada. Então, esse trechinho, gente, eu não tirei da minha cabeça. Isso aí está lá na Lei 8080, mais precisamente no artigo 2º, ele traz, mentira, o artigo 4, ele traz o que é o SUS, né? E não sei se vocês vão conseguir fazer a comparação, mas que esse trecho aí do que seria esse SUS, ele advém lá da Constituição, daqueles artigos que a gente discutiu na aula passada, e ele traz justamente essa parte aqui, ó, da iniciativa privada de forma complementar. Então, traz aquela mesma fala, só que com outras palavras. E dessa vez não descrevendo um futuro sistema de saúde, como definindo, de fato, o que seria o sistema que a gente tem hoje, que é o SUS. Então, com isso, a gente consegue perceber que ali foi um pensamento que foi tido, né? Então, eu vou imaginar, como é que eu vou imaginar o serviço de saúde para o Brasil? Ele precisa ter isso, aquilo outro. Aqui já é a realidade, né? Ele colocado em prática, o serviço de saúde, ele é isso aqui, esse conjunto de ações e de serviços. Pergunta que eu quero fazer para vocês. Estão dando para entender? Eu estou falando demais. Tô achando que eu estou falando demais. Alguém quer responder? Pra mim tá bom. Vocês gritem, viu, minha gente? Porque quando eu começo a falar de SUS, eu falo, e não paro mais, não. Então, lá na Lei 8080, ela também diz que a saúde, gente, ela é um direito fundamental, né? Um direito fundamental e que deve ser garantido pelo Estado, né? Ou seja, pelo poder público, que deve nos garantir que esse direito fundamental ele aconteça. E é o poder público que vai conseguir assegurar os recursos e implementar as ações para que esse direito ele nos seja assegurado. Então, não sei se vocês lembram, lá na Constituição também tinha isso, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, aqui, lá na Lei 8080, a gente replica quase a mesma coisa. Mais uma vez, a saúde, ela é um direito fundamental. E que ela deve ser garantida, gente, a partir das ações do Estado, né? O Estado que eu falo é a União, o poder público geral. Então, o que é que o Estado ele vai fazer? Né? Ele vai criar condições indispensáveis para que as ações, os princípios do SUS, eles sejam implementados. Ele vai garantir o acesso, garantir que nós tenhamos essa assistência. Não importa onde você more, né? Teve uma vez que eu fui numa comunidade aqui em Açu, eu não conheço muitas, né? Não conheço muitas comunidades. Mas eu fui em uma que eu achei bem longe, não sei se é porque eu fui à noite, então foi bem esquisito. E, assim, achei longe por causa disso. Mas é uma comunidade que eu fiquei, Jesus, meu Deus, como é longe. E ainda é uma comunidade que atende a Sul, mas a questão não era por ser longe, é porque as comunidades, algumas que eu conheço, elas
elas estão mais acessíveis, né? E tem até serviço de saúde, postos de saúde que atendem essas comunidades que são maiores e já tem umas até que eu tô, qualquer dia vai virar cidade também. Mas foi uma comunidade que foi bem escondida mesmo. Que você só segue aquele caminho se você for até lá, né? Então, para você perceber como o SUS ele deve chegar até nesses locais que são mais longe, né? E as pessoas também que moram na zona rural totalmente. Então, reduzir riscos e doenças, né? Porque também é o objetivo do SUS. Não sei se vocês lembram que quando a gente estava falando sobre a história, a gente viu que quem tinha dinheiro pagava uma consulta, né? Pagava um médico particular. E o médico particular, naquela época, e hoje em dia também, eles seguem uma linha de atenção, né? Um modelo de atenção, que ele é chamado de modelo privatista, né? E modelo curativista, que é o quê? O objetivo é apenas curar. Ele será procurado quando você estiver doente. Depois que você estiver doente, ele faz a consulta, lhe indica a medicação, né? Prescreve a medicação ou tratamento, você realiza, fica bom, mas o problema disso, gente, é que depois a pessoa adoece de novo. Então, o SUS ele vai além, ele vem com o objetivo de reduzir o risco de doença. Porque o objetivo principal do SUS, a gente viu lá no início, é promover saúde, é proteger a sua saúde. E, se for necessário, recuperar. Mas, às vezes, a gente só entende o SUS, só entende o nosso serviço de saúde quando a gente necessita, no caso, quando a gente está doente, né? Mas a gente viu que a saúde, ela não é simplesmente o contrário de doença. Então, enquanto a gente puder prevenir doenças, promover saúde, proteger a saúde, a gente ainda economiza, gente, no SUS, né? Porque a cada R$ 1 que eu gasto com ações de promoção, de proteção, eu economizo R$ 3 num tratamento que eu executo para essa mesma pessoa. Então, é até mais barato. Então, o Estado vai fazer o que também? Olha, promoção, proteção e recuperação da saúde, aqui mais uma vez. Só que tem uma coisa, gente. Essas ações aqui que eu falei, né? Criar condições indispensáveis, garantir o acesso, reduzir riscos de doenças, promoção, proteção e recuperação. Ah, tá. Tinha desligado o microfone, pensei que não. Essas ações, ela não exclui as ações, né, as obrigações e os deveres dessas pessoas aqui, são as pessoas individualmente, as famílias, as empresas e a sociedade. Isso quer dizer o quê? Que a gente não pode simplesmente colocar a nossa responsabilidade, né, a responsabilidade toda do nosso bem-estar, da nossa própria saúde, em cima do Estado, né? Se nós mesmos não fazemos a nossa parte, se nós mesmos não nos colocamos na condição de pessoa que realmente protege a sua própria saúde, que promove saúde. E é muitas vezes o que acontece, né, no nosso dia a dia. As pessoas, nós mesmos, tomamos decisões em que nos prejudicam, né? E a gente começa pela alimentação, né? Se a gente for perguntar quem é que se alimenta bem, né? Se alimenta de forma saudável, enfim. Poucas pessoas, acredito eu, vão levantar a mão, né? Vão dizer eu. Eu tento me alimentar muito bem, mas a cerveja no fim de semana aí mata, viu? Mas é só que eu tomo, né, assim, mas me alimento muito bem. Mas você estraga com a cerveja. E você sabe que não faz bem, né? Com a cerveja. Quando chega no fim de semana e já bate uma bad, sabe que tem que beber mesmo. Aí eu acabo tudo, fim de semana eu já me Mas aí é que tá. A gente faz as coisas que a gente sabe que não faz bem. Né? Por exemplo, está acontecendo muito isso agora por causa da pandemia, né?
existe muito essa discussão, né, do que o Estado está fazendo, se não está fazendo, mas muita gente não está fazendo a sua própria parte, né? A sua parte micro, que é o quê? Botar uma máscara. Tem gente que não está fazendo nem isso, gente, não tá cuidando, ou seja, está jogando a responsabilidade toda em cima do Estado, né? No sentido de que, não, mas aí se eu não usar máscara, quem adoece sou eu. Não necessariamente. Quem adoece é você, adoece outras pessoas, lá vai jogar uma responsabilidade tremenda para cima do Estado, né? Porque não é só uma pessoa, são inúmeras pessoas. Então, as pessoas mesmas, elas excluem o dever delas de proteger a si mesmas. O Estado não está querendo que você proteja ninguém, está protegendo só você. Entende? As famílias também. As famílias, de proteger aquela pessoa, né? As empresas, se pudesse, as empresas colocariam as pessoas para trabalhar que nem era antigamente, né? 12 horas, num local insalubre, né? Sem descanso, sem pausa, sem direito a isso, a aquilo outro. Se pudesse, ia ser desse jeito, não é verdade? Então, o dever do Estado também não exclui o dever das empresas, né? E o dever também da sociedade como um todo, de proteger, de promover e de recuperar a saúde. Então, essa parte trata justamente disso, que o Estado ele tem inúmeras obrigações, né? E realmente tem que cumprir, mas não exclui o nosso próprio dever de se cuidar. Aí aqui, gente, eu tenho algumas ações, né, que elas fazem parte lá daquele conceito ampliado de saúde que a gente viu lá na reforma sanitária, né? O conceito de saúde que ele era aquele da Organização Mundial da Saúde que dizia que a saúde ela é um completo bem-estar físico, mental e social. E a partir da reforma sanitária, a gente começou a perceber que a saúde ela depende de muitos outros elementos. E a saúde é algo que ele é intersetorial. Então, na Lei 8080, ela vai dizer o quê? Que a saúde do nosso país, ele, no caso, será o reflexo, né, das outras ações que são implementadas, de outros olhares, né? Porque a gente viu que a saúde ele é o resultado das condições de alimentação, de moradia, de trabalho, de renda, saneamento básico, meio ambiente, lazer, educação, transporte, atividade física. Então, no caso, a saúde da população de um determinado país, ele vai ser o reflexo de tudo isso aqui junto, das condições de alimentação, de moradia, de trabalho, enfim. Então, é uma coisa que ela é interdependente. Né? Então, às vezes a gente acha que o trabalho não tem nada a ver, educação não tem nada a ver, né? Ter lazer ou não tem nada a ver, né? Ter atividade física, a gente no máximo vai achar que tem alguma coisa a ver a alimentação. Talvez o saneamento básico. Mas, na verdade, todos importam, né? E a saúde geral da população, ela vai se basear a partir desses elementos, da combinação desses elementos. Esse resultado vai ser a saúde do cidadão. E os objetivos do SUS, né? Quais são esses objetivos? Nós temos 3. Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde. Ou seja, aqueles que eu acabei de falar, né? Alimentação, trabalho, moradia, saneamento básico. Ou seja, você condicionar as pessoas, informar as pessoas, passar esse tipo de informação. Né? E isso, gente, não sei se vocês talvez sejam muito jovens, não se lembrem. Ou então, vou fazer uma pergunta. Quem é que aqui recebe a visita do agente de saúde na sua casa? Ou recebia, né? Porque eu acho que eles não estão mais nem pensando. Nunca recebi um agente aqui de saúde na minha casa, que se eu precisasse para alguma coisa, era morta. Mas não é que não tem. Enfim, aqui na Vaza ele faz assim.
aqui no sítio, onde minha mãe mora, no sítio, a agente de saúde é bem presente. Tudo ela resolve, ela é uma agente de saúde bem presente mesmo. Mas aqui, minha filha, na cidade, quando eu era guarda de endemias, eu aparecia mais que agente de saúde. Que o povo era eu passando, o povo dizendo, mulher, chama a agente de saúde para vir aqui, para me quebrar a cara dela. Isso era em todo o bairro que eu passava. Todo o bairro. Ninguém nunca vê. Eu, particularmente, nunca vi. Também não vejo, Eu sempre não. recebo a visita do agente de saúde. É assim, eu falo agente de saúde porque o agente de saúde ele é um agente de informação, né? E assim, o sistema, né, do programa de agentes comunitários de saúde, ele se iniciou justamente um dos motivos, né, um dos objetivos é justamente esse, levar informação, né, servir como elo entre a população, né, o cidadão, a família que reside naquela determinada casa e o serviço de saúde, que é a atenção primária, né, a atenção básica, o posto de saúde. E, assim, foi uma reviravolta fantástica que a gente vivenciou com a implementação desse programa dos agentes comunitários, porque, como eu falei, o governo, muitas vezes, ele criava algumas ações que eram, como eu falei, pontuais, numa coisa ou outra, que se fazia, mas, e que se implementava, mas a população, ela não tinha conhecimento, ela não sabia como ter acesso àquilo, ou então se tinha acesso, não sabia como implementar de fato, né? Por exemplo, eu estava conversando com um rapaz que ele faz história, cursa, né, história, e ele estava me contando umas histórias, assim, da saúde pública, daqui de Açu, né, e ele estava falando que existia um programa, né, que era ofertado leite em pó, para as mães, né, e se tinha uma medida, né, para colocar na água, para poder oferecer à criança, né, devido para tentar sanar problema de desnutrição. E o que é que acontecia? As mães elas colocavam uma medida muito superior, né, muito acentuada do leite, que não havia necessidade, né? E o resultado era um gasto, né, desnecessário daquele leite que acabava indo embora muito rápido, né? Ou então, ele falou que as crianças, elas comiam o leite puro, enfim, como um leitinho, né? Mas aí, o que é que eu quero dizer com isso? É que um dos objetivos do SUS é identificar e divulgar, né, para as pessoas, gerar informação para essas pessoas, para que não seja simplesmente um programa, um serviço que ele é solto, mas que ninguém disse como é que ele acontece, ninguém explicou, né? Então, os agentes comunitários, eles fazem parte, né? É um programa que foi implementado justamente para isso, para servir de elo, né? Levar essa informação, porque são profissionais que não passam por nenhum tipo de formação de saúde, no sentido de que não precisam ser técnicos de enfermagem, não precisam ser enfermeiros, mas que eles levam informação a partir dos profissionais que trabalham na atenção básica, né? Então é importantíssimo essa divulgação, né? Essas ações a partir da informação. Então, formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social, ou seja, criar, né, essas ações macro, né, essas políticas de saúde que são direcionadas a determinados públicos, né, com o objetivo de promover saúde. Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação. Eu estou repetindo a mesma coisa de promoção, proteção, mas é porque é isso mesmo, gente. Já tem que sair daqui dizendo promoção, proteção e recuperação da saúde o tempo todo. Com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Então, são ações, né, de promoção, proteção e recuperação da saúde, só que elas têm que ser realizadas de forma integrada, né, com as ações assistenciais, ou seja, quando já existe uma necessidade de se implementar a assistência, e também com relação às atividades preventivas. As atividades preventivas.
no sentido de que a gente previne as doenças, né? Quando a gente fala de promoção à saúde, a gente fala sobre saúde, né? Quando a gente fala de prevenção, a gente fala de doença, né? Porque quem previne, previne algo, uma determinada doença. E quando a gente promove saúde, a gente não fala de doença, a gente fala de saúde. O objetivo são ações que vão aumentar a sua saúde, independente de doença X e doença Y. Por exemplo, a gente está tomando a vacina que é para prevenir a Covid-19, ou seja, a prevenção sempre se trata de uma doença específica. A atuação do SUS, né? Como é que o SUS vai atuar? Vai atuar em que áreas, né? Na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica, né? No sentido de estudar a nossa população, descobrir de que as pessoas estão adoecendo e, consequentemente, se de que estão adoecendo, que tipo de ações eu posso realizar a partir desses estudos, né? Se chama vigilância epidemiológica. Saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, participação na formulação da política de saneamento básico, ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde, vigilância nutricional e a orientação alimentar, colaboração na proteção do meio ambiente, desenvolvimento científico e tecnológico, né? O SUS ele apoia esses serviços que são realizados justamente para melhorar a saúde da população e a assistência. Fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para o consumo humano. Avaliação do impacto e as tecnologias que provocam a saúde. E com isso, gente, a gente chega no momento dos princípios, né? O SUS, ele é regulamentado a partir dessa lei e ele apresenta dois tipos de princípios, né? Que vão dizer de que forma ele vai se organizar. Nós temos os princípios doutrinários e os princípios organizativos, certo? Os doutrinários são aqueles que se tratam da filosofia do conceito de saúde, né? É a ideia que o SUS ele vai trabalhar, né? A partir de que ideia? Oxe. Então, todos os serviços de saúde, eles devem, né, trabalhar a partir dessa filosofia, que eu vou aplicar aqui para vocês, falar para vocês. Os princípios organizativos, eles vão orientar a forma como o sistema ele vai funcionar. A partir de que orientações, né? Como é que nós vamos fazer com que ele funcione, né? Então, os princípios doutrinários, eles se baseiam nesses três, né? Que é o princípio da universalidade, da equidade e da integralidade, né? Esses três vão resumir a filosofia que o SUS ele vai ser implementado, né? A partir de que ideia? E os organizativos serão a descentralização e comando único, regionalização e hierarquização, participação popular. Então, esses três aqui, eles vão dar a ideia, né, dar a filosofia, e os outros aqui, descentralização, regionalização, hierarquização, participação popular, eles vão dar um direcionamento de como nós vamos, na prática, aplicar o SUS. Começando pela universalidade.
O princípio da universalidade, o próprio nome já diz, né, com relação ao universo. Diz que a saúde, ela como direito do cidadão, né, faz dizer o quê? Que não se pode excluir ninguém do SUS. O SUS, ele é de acesso universal. Não importa se você é rico, se é pobre, de que classe social você pertence, enfim, qualquer coisa, você vai ter acesso ao SUS. Então, o SUS, ele é universal. Então, esse é o primeiro princípio doutrinário, né? O SUS, ele tem que respeitar o princípio da universalidade. Isso é interessante chamar a atenção, porque antes a gente tinha as caixas de aposentadoria e pensão, né, que significava algum tipo de assistência à saúde. Tem também os institutos, né, de aposentadoria e pensão, depois tem o INPS, depois tem o INAMPS. Então, todos eles nos remetem a algum tipo de assistência à saúde, mas que para isso você precisava estar na classe trabalhadora, né, e de forma formal. Então, com esse princípio da universalidade, ele diz que a filosofia do SUS é ser universal. Todos têm direito, todos deverão ter acesso. Outro princípio é o princípio da equidade, né? Ele assegura a disponibilidade dos serviços de saúde que considere as diferenças entre os diversos grupos de indivíduos. Ou seja, o SUS, ele não trabalha no sentido de igualdade, né? No sentido de ofertar coisas iguais para todos, né? Porque o sentido de igualdade, ele não traz justiça, certo? Por quê? As pessoas, elas são diferentes, as pessoas, elas têm necessidades diferentes. E isso a gente também vai observar com relação às cidades, né? As cidades, elas têm necessidades diferentes. Por exemplo, as cidades maiores, elas têm necessidades de um maior número de profissionais, exigem um maior número de unidades básicas, de hospitais, e assim sucessivamente. Então, essa atenção, ela precisa ser diferente, né? Então, se as pessoas, elas são diferentes, elas têm necessidades diferentes, então por que eu vou tratá-las iguais, né? Muitas vezes eu tenho uma pessoa que ela necessita de uma atenção maior, de uma atenção mais qualificada, digamos assim, de uma outra especialidade profissional. Então, eu preciso encaminhar essa pessoa. Então, a equidade, gente, basicamente, se trata de tratar diferente os diferentes, né? Resumindo e a grosso modo. E aqui a gente consegue perceber, né? Regiões em condições piores de saúde requerem mais investimentos do que as mais estruturadas. Pessoas com mais vulnerabilidade social, né, merecem ser tratadas com prioridade no SUS. Usuários em situações clínicas mais graves, né, devem ser atendidos mais rapidamente. Isso a gente está vivenciando a partir da vacinação, né? Quem são as pessoas que estão sendo vacinadas primeiro, né? São os idosos, são as pessoas com deficiência, são as pessoas com comorbidades, porque elas apresentam em situação de vulnerabilidade em relação a essa doença, né? E também os profissionais de saúde, né? Porque, no caso, como estão na linha de frente, então eles estão extremamente vulneráveis à doença também. Então, é por isso que a gente está vivenciando aí essa vacinação, que ela ocorre por essas etapas, iniciando pelo processo das pessoas, pelas pessoas que estão em vulnerabilidade. Ingrid, Oi. Então, no caso, essas vacinas são por comorbidades e por faixa etária, né? Isso. Essas comorbidades é o que? Doenças crônicas, né? Isso. Hipertensão, essas coisas, né? Isso. Alguns cantos, mas aqui no Itajá tem alguns cantos, tem pessoas que têm comorbidade como câncer, essas coisas,
E veio pela idade, pela faixa etária, né, e tudo. E teve muita gente que não tomou, que foi por cara mesmo, sabe? Sim. A Essas gente vacinas, pra tá mim, é por enfrentando cara. diversos problemas, né? Assim, porque infelizmente é uma coisa que cada cidade está fazendo da forma que vem à cabeça. Eu digo em alguns detalhes, né? Por exemplo, eu ainda não tive direito a tomar a vacina, porque como eu trabalho na docência, então eles não me deram direito a tomar vacina. Em compensação, em Mossoró, Você Mas é de era oi? para Açu? tomar, não era, Ingrid? Ingrid, você é de Seria, Açu? sou de Açu. Eu tenho o meu conselho ativo, né? Eu tenho a carteira do Corém, eu pago todos os anos, ou seja, o meu conselho ele está ativo. Eu já mostrei lá a carteira, mas infelizmente eu ainda não tive acesso, né? Me foi alegado que como eu não trabalho no Na setor linha de Não, saúde, nesse setor, né? Assim, diretamente, então eu não aham, teria entendi. direito, né? Mas eu levo os alunos, eu trabalho de forma autônoma, o que eu expliquei lá. Eu levo os alunos para o campo de estágio, o campo do serviço. Então, eu estou dentro do serviço. Mas, né, não Então, faz. acho que vice-versa é a mesma coisa, né, Ingrid? Então, sai pela mesma coisa, né? Que até porque você vai ter contato, né? Agora É. não, por causa da pandemia, né? Mas, né, caso o decreto, essa doença passar, se Deus quiser. Não, mas um dia desse eu estava no CAPS com os alunos, um dia desse mesmo. Para vocês terem uma ideia como a coisa está complicada, assim, diferente, né, de uma cidade para outra. Os meus alunos estavam vacinados. As 3 alunas que eu estava acompanhando no estágio estavam vacinadas. É porque Tomaram, aqui, Em Panguaçu, Ingrid, tomaram a teve, eu vacina já, na cidade delas, que no em caso não é a sua. Panguaçu tem várias pessoas. Em Panguaçu foram várias pessoas com minha idade, já foram tudo vacinadas. Em Panguaçu, aqui ó, fica também, para mim, tá ganhando para Açu e para Itajá. Em Panguaçu lá é tão coisado, Ingrid, eu fui para lá sábado e domingo. Fui para um sítio lá da minha família, sabe, só a família mesmo, não teve nem bebida, só a família mesmo, lá tem um tanque. E quando deu 7h40, minha filha, lá é toque de recolher, por isso aqui no Itajá não, aqui em Itajá não tem vigilância, não tem nada não, lá é bem, eu gostei de lá, do jeito da vigilância lá, trabalha lá, é muito diferente de mulher Itajá aqui para era Sul. pra ter. Aqui era para ter toque de recolher de 8 horas, mas ninguém respeita nem a gente que dirá toque de recolher. É É. porque minha filha hoje eu ouvi tanto da coisa, tanto da coisa. Teve uma pessoa que me chamou de quê? Acho que foi de aprendiz de nazista. Eu disse, vai, meu Deus do céu. Que horrorizada. A desinformação, né, das pessoas. Mas, enfim, com relação a à vacina, eu tô nessa promoção aí que eu contei para vocês. Porque a, a coordenadora da vacinação, ela me explicou isso, né? Que eu não poderia tomar. Mas, enfim, eu tô até na esperança de um novo calendário que saiu aí. Mas você É, viu que é para quem tem, acho que tem 18 anos, tem comorbidade. não, mas tem um calendário aí que é para profissionais de saúde. Sim, sim, entendi. Vai vir Aí eu, acho que vai só que eu não vir sei, não entendi se é para. Aí tem uma parte do texto que diz assim: para os profissionais que não tomaram da outra vez. mas aí a É isso segunda mesmo, dose, mas tem isso mesmo, Tem. tem isso, chegou aqui no Itajá para essas pessoas que não tomou da primeira vez, vai começar a tomar agora. Mas eu não sei se quando eu chegar lá eu vou receber outro não na cara, né? É isso que eu tô assim, eu não quero nem me animar. Que eu não tenho interesse de passar na frente de ninguém, né? Eu entendo perfeitamente como é que as coisas são feitas. Mas, infelizmente, inclusive eu deixei de levar os alunos para o estágio porque eu não tinha vacina, né? E quando eu for tomar, acredito que vai ser a vacina da AstraZeneca, que leva 3 meses para você tomar a segunda dose. Então vai ser, eu só poderia ir para o serviço novamente quando eu tivesse tomado a segunda dose, o que seria mais seguro. Enfim, a gente.
Enfim. Sim, Mas e com relação comparando, né? Como eu falei, ela as tá minhas sendo alunas, elas tinham tomado, e alguns profissionais que eu conheço lá de Mossoró, eles tomaram, e eles não trabalham em serviço nenhum de saúde, não. Pelo contrário, trabalham no serviço da educação. Mossoró já está quase inteira vacinada, entendeu? Todo mundo, quase todo mundo, a população inteira vacinada. Porque eu tenho um amigo lá que ele tem 18 anos e ele já foi vacinado há muito tempo. Essas pessoas que eu estou dizendo tomaram a vacina desde da primeira instância, que foi quando falava dos profissionais da linha de frente. Ele não é, essas pessoas não são nunca linha de frente, elas são da educação também, como eu estou falando. Mas enfim, gente, como eu falei, aí o Estado determina uma coisa, mas aí cada município acaba fazendo o que acha correto, né? E, enfim, estou aguardando minha vez, né? Fazendo a minha parte, mas o que acontece com relação à vacina, né, e com relação ao serviço de saúde se deve a esse princípio da equidade. Tratar os diferentes para que se faça justiça. Se existem pessoas, regiões, cidades que estão numa vulnerabilidade maior, seja uma vulnerabilidade social, ou seja por uma situação clínica grave, né? Ou seja, por uma situação da doença, então elas devem ser tratadas mais rapidamente, né? Ter preferência nos tratamentos. Então, é isso que acontece. Então, não tem imagem melhor, ai meu Deus, que trate da equidade do que essa, né? Aqui, gente, eu tenho uma situação de igualdade, né? Tem situações em que a igualdade, ela é fantástica, né? Tratar as pessoas de forma igual. Mas na saúde, isso não deve acontecer. Por quê? Aqui, gente, eu tratei as 3 pessoas de forma igual, ou seja, eu dei um caixote para cada um recebeu um caixote, ou seja, todo mundo foi tratado de forma igual. Porém, gente, eles têm alturas diferentes. E olha esse daqui, que ele saiu prejudicado, que ele não está conseguindo ver o jogo. Então, esse daqui, o primeiro, no caso, ele não precisava do caixote. Mas ele recebeu, né? Entregaram a ele, ele recebeu, o outro recebeu e conseguiu se beneficiar. Mas esse aqui, ele recebeu o mesmo caixote, mas ele não está conseguindo ver o jogo. Então, nessa outra situação aqui, a gente consegue perceber a equidade como é, né? Quem é que tem a maior necessidade? É o pequeno. Então, ele necessita não só de um caixote, ele precisa de 2. E com isso, gente, eu consegui fazer justiça, ou seja, todos os 3 estão vendo o jogo. Por que esse aqui não recebeu? Ah, professora, eu acho injusto que esse aqui não recebeu, mas ele não precisava, gente. É verdade, é o que eu ia dizer já. Ele não precisava, então por que eu ia dar? Então a equidade, ela trabalha dessa forma. É tratar diferente os diferentes. Então é tratado todos da mesma forma, igualdade? Igualdade é tratar todos iguais. Todos iguais, né? E equidade é para ver o quê? Equidade é tratar diferente os diferentes. Ou então, tratar os desiguais desigualmente. Mas acho que tratar Como diferente os diferentes é melhor. Letícia, vale, Ingrid? Ingrid, Ah. eu tô misturando os nomes tudo e só falta chamar Matheus. Já no dia da aula de Letícia eu chamei Ingrid. Oi? Aí, deixa eu dizer, então, equidade é como se a pessoa, tipo, egoísmo, assim? Não, A não, partir não. daquele senhor adulto, daquele senhor alto? Não, não é egoísmo, porque ele recebeu, na primeira imagem, ele recebeu o caixote. Ai, peraí. Ixi. É porque a minha primeira imagem, ela não sabe, tem um lado de uma banda que não tá aparecendo direito. Eu não tô vendo o outro lado. Ó, na primeira imagem eu tenho uma situação de igualdade, né? Cada um recebeu um caixote. Ou seja, eu tratei todos os 3 de forma igual, né? Como se eles fossem iguais, né? Eu não posso tratar igual porque eles não são iguais. Ó. Cada um tem uma altura, ou seja, cada um tem uma necessidade diferente. Esse aqui tem a necessidade maior do que esse e do que esse.
Tá? Esse aqui tem uma necessidade maior do que esse, porém menor do que o pequeno. Então, no SUS, existe o princípio da equidade, né? Que é diferente da igualdade. Às vezes a gente acha, não, porque tem que tratar todo mundo igual, não sei o quê. Não tem que tratar todo mundo igual, porque as pessoas, elas não são iguais. É a mesma coisa de você chegar um idoso e chegar um jovem. Quem você vai atender primeiro? O idoso, né? O idoso, porque o idoso, ele está numa situação de vulnerabilidade maior do que o jovem. Entendeu? Porém, por exemplo, lá no hospital, né, que eu tenho aquela classificação de risco que a gente chama. Às vezes chega um idoso, né, com uma dor de cabeça e chega o outro ser humano, um outro jovem, porém ele está com a facada. Quem é que eu vou atender primeiro? Da facada, né? Eu acho, porque tá vendo, né, o momento, que Isso. está mais precisando, né? Isso. Então, assim, eu nem gosto de dar somente o exemplo do idoso, né? Gosto de dar esse exemplo hospitalar, porque lá no hospital, gente, não é fila de banco, não é fila de supermercado. Para ver quem é preferencial, entra na frente. Eu posso até atender o idoso primeiro em detrimento do jovem, mas... E tem vezes que as pessoas abusam, né? Da boa vontade também, né? Mas na saúde ela não pode ser assim, né? Eu só trato o idoso com prioridade em detrimento do jovem, se os dois eles têm o mesmo risco iminente, entende? Se eles estão classificados no mesmo risco, Então, necessitam Ingrid, de um atendimento. Ingrid, é tipo aquela escala, né? Quando você chega no hospital, de bom, ruim, é tipo assim, né? Sim, é Tá isso mais aí. grave, né, urgente. É isso aí. Né? Uhum. Então, a equidade, ela se trata justamente disso, é de tratar diferente os diferentes. Eu preciso tratar diferente, tratar mais rapidamente, ou com a qualificação maior, quem está numa situação mais difícil. Entende? Então, é por isso que a gente percebeu que está recebendo a vacina. Quem foi que recebeu primeiro? As pessoas com maior vulnerabilidade em relação à doença, que estão mais vulneráveis à doença. Ou seja, de adoecer e morrer. E também, Ingrid, tem pessoas que são egoístas, né? Como aqui no caso, teve umas pessoas que, às vezes, né, você vê uma foto de uma pessoa mais nova do que você tomando a vacina de Covid, né? E às vezes as pessoas, fulano de tal tomou a vacina e eu não. Às vezes a pessoa passa até pelo constrangimento, né? De chegar, com a sua comorbidade, né? Porque às vezes a pessoa tem um câncer, um HIV. E, gente, E assim, eu a acho que isso quantidade de até falta de pessoas... ética, né, também. Isso, as pessoas estavam falando nisso hoje. Eu vi um texto sobre isso hoje, falando sobre o fato de você chegar para outra e dizer, aí, qual é a sua comorbidade? Agora deu certo, né, minha gente? Se você provou a sua comorbidade, então não tem o que fazer, né? É claro que existem aquelas pessoas que fazem o quê? Falsificam, né? A gente sabe que tem. Por quê? Mas, como eu digo, infelizmente, essas pessoas, elas não querem, se você dizer assim, pronto, olha, você agora vai ser hipertenso, você agora vai ser diabético, cadê que quer? Tenho certeza como não vão querer. Mas, infelizmente, conseguiram, né, um atestado, uma receita de medicação para aquela doença e acabaram se vacinando. O Ingrid, o engraçado é que quando a vacina surgiu, ninguém queria, né? Todo mundo apavorado. Agora é Jesus. vacina assim. Agora todo mundo quer. E assim, gente, com relação à vulnerabilidade dos profissionais de saúde, isso é uma coisa impressionante. Por quê? Quando a pandemia estava lá na primeira onda, gente, profissional de saúde morria só aqui no Rio Grande do Norte, era quase todo dia. Quase todo dia vinha uma nota do Corém, quase todo dia, com uma profissional de enfermagem que morreu. Com um profissional de enfermagem que morreu. Então, assim, e desde que eles foram vacinados, olha a importância deles terem sido vacinados primeiro. Quase isso não tem mais acontecido, né? Pelo menos não por Covid. Pelo menos não por Covid. Então, sim, eles é quem estão lá, né? Todos os dias, toda hora, naquele sofrimento, que não se enganem, gente. É um trabalho braçal que não tem tamanho. E psicológico, né? Porque eu acho que quando terminar essa pandemia, muitos profissionais não vão atuar
porque ficou bem abalado, né? Bem abalado mesmo, porque, minha filha, é uma coisa triste, é horrível, é horrível, horrível, horrível. Uhum. É uma coisa triste a gente ver na televisão, gente, ao vivo é muito pior. Né? No dia a dia é muito pior. A gente se choca às vezes quando a gente vê no jornal às vezes passa, né, os profissionais de saúde falando sobre situação, assim, 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 que viveu, não sei o quê. Gente, no dia a dia é muito pior, né? Às vezes você se depara com um conhecido, você se depara com a pessoa da sua própria família. É a situação complicada. Mas assim, é por isso que eles foram vacinados primeiro, né, juntamente aí com os idosos, né, as pessoas com comorbidades, porque devido ao princípio da equidade, né? Então que fique claro, gente, a equidade não é igualdade. Esse símbolo aqui significa diferente, certo? Quer dizer o quê? Que a equidade é diferente da igualdade. A equidade se faz justiça, certo? A equidade se trata de tratar diferente os diferentes. Não posso tratar as pessoas que são diferentes, têm necessidades diferentes, de forma igual. Certo? Por exemplo, eu tenho aqui um grupo de gestantes, 5 gestantes. 2 passam por uma gravidez de risco. Né? Quais das 5 elas vão ter mais consultas com o obstetra? As de risco, né? As duas. Isso, agir risco. Aí o que é que não pode acontecer? As outras ficar achando que é uma injustiça. Não é uma injustiça, é uma justiça que está acontecendo. A integralidade, né? A integralidade ela é um princípio fantástico, né? Não pode ser confundido com a universalidade. A universalidade se trata de você tratar a todos, de você receber a todos, independente de que cidades sejam, enfim, você tem que receber, né, no serviço, você tem que atender. Apenas essas formas que a gente vê que a gente quer atender a pessoa do seu bairro, né, no caso da unidade básica, é somente uma forma de organizar, porque senão fica bagunça, certo, gente? Por exemplo, o meu pai, ele foi tomar vacina, né, que no caso ele pertence, e eu não sabia que as vacinas elas estavam sendo aplicadas nos bairros, né, nos postos de saúde. E eu entrei em contato fui até lá, né, no posto central, achava que era só lá. Porque eles sempre divulgam como se fosse só lá, e então eu entendia que era só lá. Aí ela falou, não, ele pode tomar no seu bairro. Eu disse, pois então tá ótimo. E é fantástico, porque a gente chegou lá, ó, tinha pouquíssimas pessoas, uma coisa super tranquila, melhor do que você agoniar e aglomerar as pessoas num canto só, né, para tomar vacina, porque é muita gente. Mas, enfim, a integralidade, gente, ela se trata da prática de saúde em sua relação com o modelo assistencial. Cada pessoa é um todo indivisível integrante de uma comunidade. O que isso quer dizer? A integralidade, ela relata duas faces, certo? Ela tem 2 conceitos, digamos assim. O primeiro, ele retrata de você considerar o indivíduo, né, que a gente fala de considerar o indivíduo como um todo. O que isso quer dizer? É que quando eu vou atender essa pessoa, eu não posso apenas considerar a parte física ou somente considerar aquele sintoma específico, né, sem considerar os demais elementos que fazem parte daquela pessoa, daquela história de vida, né? Pronto, vocês acabaram de falar aí. Eu falei que os profissionais de saúde, eles estão passando aí por um trabalho braçal, cansaço físico, aí falaram aí, e psicológico. Né? Isso é uma atenção que ela é integral, ou seja, não olha só para um lado, tem que olhar para os outros, tem que olhar para toda a pessoa, né? Ela tá com um problema de saúde, digamos assim, mas ela tem N pensamentos na cabeça dela, né? É uma pessoa que ela é inserida num determinado contexto social, no sentido de que
ela é filha de alguém, né? Ela viveu uma história de que forma, né? Essa história de vida dela foi uma história de vida mais sofrida, que tipo de problemas essa pessoa está passando, né? De que forma está a cabeça dela devido a estar passando por esses problemas, né? Como é que ela está se vendo naquela situação? Então, isso é o atendimento que ele é integral. Ele não olha, né, feito aquele negocinho de burro, somente para o problema central, que é a doença de fato, né? Ou o sintoma que a pessoa está apresentando. Ela olha para tudo, né? Você precisa considerar tudo naquela pessoa. Muitas vezes chega uma pessoa, gente, com acidentada, né, que vai chegar para vocês, que vai fazer um exame, né, vai fazer um raio-x, vai fazer uma tomografia, e você vai lá, recebe essa pessoa, e você está vendo, digamos que essa pessoa que sofreu um acidente, e ela está, o médico, ele solicitou uma radiografia da, da perna, né, por exemplo. Aí você acha o quê? Se que essa pessoa é só aquela perna, não, chega aqui, pronto, bota a perna aqui, pronto, fez o exame, tchau. Enfim, não é somente isso, né? É uma pessoa que está assustada, né? Que todo mundo que sofre um acidente fica assustado com aquela situação, fica nervoso, né? É uma pessoa com um histórico familiar, pertence a uma família, ou seja, ela tem uma história. Então, cada um vai encarar a situação de forma diferente. E então a gente tem que estar atento a isso. Às vezes é uma pessoa que não está nem aí, tá tudo tranquilo. Não, mas aí, não sei o quê. Não, foi só isso aqui, vai dar certo, não sei o quê. Mas muita gente não. Então, a gente não pode só olhar para uma parte do corpo ou só para um sintoma. A gente tem que olhar para tudo. Outra coisa que a gente trata, né? O outro conceito de integralidade, ele fala sobre a articulação dos serviços, né? O que isso quer dizer? O atendimento, ele precisa ser integral também na continuidade das ações, né? Os serviços, no plural, eles precisam se articular para que a gente continue as ações, né? Ou seja, se eu estou aqui num determinado serviço, procurei a unidade básica, por exemplo, estou com um determinado sintoma, e daqui o médico desse posto me encaminhou para um outro serviço, certo? Ou seja, esse ato de encaminhar para você ir até esse outro serviço já diz onde é aquela coisa, lhe dá o encaminhamento para você realizar um tratamento, realizar um exame numa outra instituição, né, que também seria do SUS. Isso é integralidade, né? Esse direcionamento, essa continuidade. Imagina aí, se não fosse assim, não fosse a integralidade, sabe como é que ia ser? Vixe, não resolvo não, não é aqui não, pode ir embora. E a pessoa ia embora sem ter como resolver o problema. E aí? E o pior, Ingrid, é que eles ficam jogando para um acolá, para um e para o outro. Né? O pior é que eles fazem isso, né? Mas isso aí não é integralidade, certo? A integralidade se trata de você você encaminha para um outro serviço, né? Para que o serviço ele possa completar a sua ação, né? Que foi a primeira ação que foi de ouvir a pessoa, às vezes de passar um primeiro tratamento, né? Receitar um primeiro tratamento, realizar um primeiro tratamento, depois encaminhar para outra instituição para fazer um exame, ou então para fazer um outro tratamento para um outro profissional. E o ideal, gente, é que depois esse mesmo paciente ele volte para aquele serviço inicial, né? Porque ele vai ter outras necessidades que vão ser sanadas ali, né? Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês que deixa muito claro as duas integralidades, certo? A integralidade do profissional com o, o problema, né, do usuário e com relação aos serviços. Deixa eu desligar aqui minha câmera. Gente, vocês estão vendo o vídeo? Sim, eu tô, né?
Ver se dá para aumentar aqui um pouquinho. Ai, não, vai aqui. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão. Próximo! Doutora, eu tô... Sobo, sata tempuru. Sobo, sata tempuru. Tira o dedo, pô. Próximo! Ô, doutor, eu tô com uma dor de barriga tão grande. Sono, tá bom. Segurança. Como? Sono. mas é que... Próximo! Só você verá. Só você não. Tá bom. Ah, mas tá Só o próximo. Doutor, é que eu tô pra dormir assim no corpo, eu tô agonia com isso. Eu queria que o senhor fizesse os exames comigo, doutor. Paga, tá não? Só uma coisa. Agoniação ruim no corpo, o negócio que acomoda assim. Como é? Analisarol. Semotonol. Chega. Dor no corpo, doutor. Toma lá. Balançadron. Semotonol. Como? Doutor, eu queria que o senhor fizesse os exames, doutor. Desse uma olhadinha. Como acelera? Doutor, por favor, só uma olhadinha rapidinho. Por favor, dê uma olhadinha, doutor, rapidinho. Dá um pouco isso, pelo menos aqui na cabeça. Você botou no meio. O corpo. Que? Fala. Somos. Sou bom. Sou sideral. Sou botão. Calma lá, apaga a nossa não. E não sou nada. Toma sempre tolerância. Próximo. Esse remédio e essa receita, eu não sei para que isso aqui serve. Eu não sei o que está dizendo aqui, meu Deus do céu. Para que isso aqui serve? Precisa de outro doutor. Outro doutor. Doutor! Doutor, é que eu tô com os problemas, doutor. E me passaram esse monte de remédio, eu não sei pra que não serve. Eu queria que a senhora...
Então, doutor, que eu estou com uns problemas de família, doutor. Eu estou com uma agoniação ruim, uma perturbação na minha cabeça, doutor, uma agoniação ruim. Aí me passaram esse monte de remédio. Eu não sei para que serve. Eu queria que a senhora me ajudasse, doutor. Então, doutor, o que eu faço? Sim. Doutor, doutor, eu não estou nem conseguindo trabalhar direito, doutor. O homem deu bem de ferro descansar em casa. Mas só quando eu chego em casa, doutor, porque as meninas perreando, a mulher começa a brigar, doutor. Aquilo tudo vai se juntando, tudo vai misturando tudo, doutor. Aí fica uma agoniação, doutor. Doutor, eu estou ficando doido na cabeça, doutor. Eu não estou mais nem conseguindo pensar direito, doutor. Aquilo tudo vai se misturando, doutor. Eu não estou vendo a agoniação ruim, eu estou ficando doido na cabeça, doutor. Eu não sei como é que eu transtorno extrapolado do nervo? Que diabo é isso? Agora, além das caixas de remédio, já tem isso aqui. E agora, o que eu faço? Para que tudo isso serve, meu Deus do céu? Eu vou procurar um outro doutor. Doutor, eu estou com uns problemas, doutor, e me passar esse monte de coisa, doutor, e eu não sei para que serve. Isso. Não, Próximo! Agora, além desse monte de coisa, ainda tem essa bola. E eu continuo do mesmo jeito. Eu acho que eu é pior. Eu tô agoniadinho, cara. E agora o que eu vou fazer? Eu já fui um monte de médico. Nenhum me ajudaram. E agora? Doutor, é que eu tô com esse monte de coisa, doutor. Eu tava só com um probleminha, doutor. O médico passou um monte de coisa. Eu não sei o que eu faço, não, doutor. A senhora pode me avisar? Doutora, olha. Chica aí, Mora sim, doutor. Mora lá na periferia, sim. Chica, meu. Tem energia, tem calçamento, tem água. Doutora, ó. Sibiribira. Sou casado, doutora. Sou. Chega, amiga. Tenho 3 filhos. Chega. Chico, viu? Hã? Chico, viu? Bebo, doutor. Mas bebo só no final de semana. E é só no Fica nunca me beber. Fica Beber não, doutor. Só um pouquinho, é só social. Fica bem. Doutor, olha, é que eu tava com um probleminha, doutor. Aí eu fui no médico e me passaram esse monte de coisa, doutor. Eu não sei pra que serve, não. A senhora pode me ajudar? Pode?
Santana. Corpo. Corpo. Sócio! Sócio. Santana. Corpo. Não. Separa. Corpo. Mente! Sócio! Vai morrer, porra! Exercício! Reabilitação! Reabilitação! Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga? E aí, gente, o que vocês acharam? Entenderam aí o que aconteceu? Eu não entendi nada, Ingrid. Também não. É o seguinte, gente. O vídeo ele começa uma fila, né, de pacientes, né, que todos eles estavam com nariz de palhaço, no caso. Todos que estavam com nariz de palhaço eram pacientes. E eles estavam na fila para serem atendidos por um profissional, né, primeiro profissional, que era aquele homem. Vocês conseguiram identificar que tipo de profissional era aquele? Qual era a profissão dele? Ninguém? Ele era um médico? Ele era um médico, né? Então, ele examinou ele, né? Pelos sintomas que ele relatou, e ele Não nem olhar para ele, né? foi, porque assim, vocês repararam, mas todos usavam a venda nos olhos. É a realidade. Quis mostrar a realidade. Muitas vezes. Isso. Então, assim, esse vídeo, ele mostra que falta integralidade na assistência dos dois conceitos. O conceito no sentido de ver o paciente, né, ver todos os elementos que compõem a vida dele, como também a integralidade dos serviços. Porque ele tentou solucionar o problema daquele homem, né, sem nem entender qual seria de fato o problema, mas ele prescreveu uma medicação e já deu o remédio, né, no caso ele deu um remédio tarja preta. Possivelmente seria um psicotrópico. Mas aí o paciente ele não estava entendendo nada,
do que estava acontecendo e detalhe, não sei se vocês conseguiram entender o que o médico dizia. Dava para entender? Ele só dizia próximo, não? Ele dizia próximo, mas quando ele falava com o paciente, ele falava umas coisas bem enroladas. Não, não dava para entender, não. De propósito isso, né? O objetivo é mostrar o quanto os pacientes eles não entendem o que os profissionais falam, né? Eles não falam de forma que para se fazer entender pelos pacientes, parece que é de propósito, né? Fala tipo como sempre científico, né? Isso. Ele não nem via e nem dialogava. Ó, Ingrid, eu trabalho na farmácia e eu vejo muita dificuldade nos clientes que entram lá, né, com um receituário. Aí eles explicam aqui, porque o médico não me explicou como é que toma, não. E eu não entendo essa letra, não. Então, assim, eu acho que o profissional, o médico, ele devia dar uma orientação, assim, explicar melhor ao paciente, entendeu? Que eles possam entender melhor. E até mesmo a letra do médico devia ser mais legível, devia ser digitada para que o paciente pudesse entender qual a medicação ele vai tomar. Porque hoje em dia todo mundo tem redes sociais, então, assim, a pessoa sabendo o nome da medicação, bota na rede social e vai dizer para que serve, né? Alguns pacientes têm curiosidade, mas alguns não, vai naquela, me dá aí o que o médico passou, vou tomar e pronto, eu confio no médico. Mas nem muitas vezes a gente deve confiar. Porque às vezes você já aconteceu casos de médico mesmo chegar a receita lá no trabalho, o médico passar uma medicação totalmente diferente. E eu disse, não, essa medicação não é para criança, é para adulto. Aí nós já entramos em contato com o médico disse, não, vem aqui. Aí eu digo ao paciente, vem aqui. O paciente foi lá para consultar novamente o paciente. Sei. Pois é, acontece essas coisas. Ficou parecido com o atendimento do pronto-socorro, antigamente. A pessoa chegava mal sentada na cadeira. Então, assim, gente, esse vídeo, ele mostra justamente essa falta de integralidade, né? No início, ele foi fazer uma consulta com o médico não enxergava, nem falava, não existia conversa, porque, no caso, um não entendia o que o outro dizia, e assim vai. Então, depois, ele saiu de lá com o mesmo problema, né? Sem conseguir saber o que é que estava acontecendo, né? O que é que ele tinha, do que é que ele precisava, ele só fez entregar a receita e o remédio. Então, como ele ficou confuso, ele mesmo procurou um outro profissional, né? E alguém conseguiu identificar quem era o profissional 2, aquela moça? Era outra médica, agora eu não sei a especialidade, não sei se era psicóloga ou o que era. Ela era uma psicóloga, né? É uma psicóloga que ela está tentando retratar, né? Então, o que foi que ela fez? Ela fez a escuta, né? Ela ouviu, né? Porém, ela, do mesmo jeito, ela não enxergava ele, ela não falava a língua dele. Então, ele tentou conversar com ela e falar, relatar o que estava acontecendo, como era uma terapia. Então, ele foi relatando os problemas que ele estava vivenciando. Não sei se vocês perceberam, mas eram bons problemas, né? E depois, ao fim, ela simplesmente encerrou a sessão, né? Acabou aqui, e eu vou lhe dar alguma coisa para lhe ajudar, que foi o diagnóstico, né? No caso, ela deu como um diagnóstico, como o transtorno hexapolar dos nervos, né? Deu aquela placa para ele. Então, ele já tinha ido a 2 profissionais e já tinha 2 tratamentos, indicações, né, de 2 tratamentos. Então, o terceiro profissional, alguém conseguiu identificar quem era? O psiquiatra, alguma coisa que faz terapia. Ele deu a bolinha, não foi? Foi, era um fisioterapeuta, né? Ali ele estava representando como fisioterapeuta. Então, ele fez a mesma coisa, ele não enxergava, ele não conversava, ele aplicou um tratamento, né? Deu a bolinha como um tratamento,
e pronto, né? E ele saiu mais uma vez sem entender o que era o problema. Ninguém conseguiu identificar nele realmente qual era o problema principal, buscar soluções de fato. Então, depois, ele procurou um outro profissional, que no caso foi aquela última moça, né? Ela era uma assistente social, ela estava representando a assistente social. E ela também não enxergava e não conseguia conversar com ele. Então, o tratamento que ela deu a ele foi aquele consolo, né? Aquele abraço que ficou como um tratamento. E depois, gente, para terminar de piorar a situação, eles brigaram entre si, né? Os profissionais, ao invés de trabalhar com integralidade, ou seja, integrar um conhecimento no outro, porque talvez, se ele fizesse exercício, juntamente com a terapia, juntamente com a medicação, juntamente com o apoio da assistência social, ele ficasse muito bem. Mas, na verdade, cada profissional quis puxar a sardinha para o seu lado. Ou seja, cada um quis que a sua ciência, né, o seu conhecimento, fosse superior ao outro. Talvez, se eles trabalhassem de forma integral, né, integralizassem os serviços, ele estaria bem melhor. Mas aí depois eles brigam por ele dar aquele negócio, né, que o paciente ele fica muito pior. Né? No final, ele já está pedindo arrego. Então, esse vídeo ele mostra muito claro o que seria a integralidade. No caso, o que não é integralidade é isso aí, né, que a gente está vendo no vídeo. Você não enxergar a pessoa, né, o paciente que está na sua frente, o usuário do serviço, não realmente decifrar quais são os problemas, o que é que aquela pessoa está apresentando, e para tentar solucionar. Né? E também o direcionamento, né, contínuo e articulado dos serviços. Então, essa é a integralidade. Né? De você ver o paciente como um todo, de você articular as ações, articular os serviços, né, articular as ações com outros profissionais em conjunto e não brigando, e articular os serviços, porque muitas vezes eu preciso encaminhar esse paciente para um outro serviço e depois vai chegar um dado momento que ele vai voltar, ele vai precisar de mim de novo, né? Não pelo aquele motivo inicial, mas por outro. E assim vai. Isso é um trabalho integral, né? Então, assim, os 3 princípios doutrinários do SUS: a integralidade, a equidade e a universalidade. Né? São os princípios que vão dizer qual é a filosofia do SUS, independente do que você está fazendo no SUS, ou seja, de você profissional, você precisa trabalhar com essas 3 filosofias, da integralidade, da equidade e da universalidade. Aí, gente, agora a gente vai falar sobre os outros princípios, que são os organizativos. Eles servem para organizar, dizer como é que o serviço ele vai se organizar, como é que ele vai operar. Né? O primeiro é a descentralização, né, que distribui as responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os 3 níveis de governo. Isso quer dizer o quê? Que o poder do SUS, né, juntamente com a verba e as responsabilidades, elas não vão estar concentradas numa esfera de governo só. A gente tem 3, que é a municipal, a estadual e a federal. Porém, no SUS, cada um vai ter uma responsabilidade. E por isso que o SUS ele é descentralizado. Ou seja, a responsabilidade não é concentrada numa esfera somente, tá? A gente está vivenciando isso na pandemia, né? A gente tem aí ações que são implementadas a partir do município, outras que são do estado, outras que são da União, no caso é o governo federal. Então, aqui a gente percebe algumas de onde parte, né? E quais são algumas responsabilidades de cada um. Começando pela União, né? Que é a esfera federal. É representado pelo Ministério da Saúde, né? É o principal financiador das ações de saúde que são financia, né? As ações que são implementadas pelo Estado e pelo município. Formula políticas nacionais de saúde, né? Ou seja, o que é que nós vamos tratar a partir de agora? Por exemplo, formula um conjunto de ações que vão
promover a saúde da mulher, por exemplo, ou a saúde da criança, ou a saúde do homem, ou do idoso. Enfim, a gente tem essas políticas, né? O Estado é representado pelas secretarias específicas, né, para a gestão de saúde, formula suas próprias políticas de saúde de forma estadual, porque cada estado ele vai ter as suas particularidades, certo? A gente não tem os mesmos problemas de saúde da região norte, da região sudeste, da região centro-oeste. Alguns, de fato, são comuns, mas existem alguns que são específicos. Organização do atendimento à saúde em seu território, né, responsável por organizar esse serviço, né, e distribuir até esse serviço no sentido de regionalizar. Os municípios, execução das ações e serviços de saúde, né, porque o município, gente, está na ponta da agulha. Ou seja, quem vai colocar em prática, na verdade, são os municípios, né, em cada cidade. Pode estabelecer parcerias com outros municípios, né? Os municípios, como a gente tem aqui na nossa região, que são os municípios que compõem o Vale do Açu, né? Eles estabelecem essas parcerias, a gente está vivenciando isso agora, essas parcerias, esses convênios entre os municípios. E outro princípio organizativo é a regionalização e a hierarquização, né? A regionalização, ela vai estar relacionada à organização dos serviços no sentido de localização geográfica, né? Onde vai ficar determinado serviço. Isso a gente consegue perceber a partir por exemplo, da cidade de Panguaçu, por exemplo. A cidade de Panguaçu, ela é uma cidade próxima de Açu, é uma cidade menor. Então, no caso de Panguaçu, não tem um hospital regional, por exemplo. Os pacientes, eles são direcionados para o hospital de Açu, que, no caso, tem um hospital regional. Porém, as coisas de baixa complexidade, né? Ou seja, tem um ambulatório, né, que é como se fosse um pronto-socorro, não é isso? Não tem? Toda cidade tem que ter. Ou eu estou enganada? Não? Não tem em Panguaçu? Não está enganada. Ah, tá, Jesus. Tem, né? Ótimo. Então, assim, tem os postos de saúde, tem o ambulatório, que é como um pronto-socorro, que atende justamente as causas urgentes, né? E, no caso, foi destinado o hospital regional ser numa cidade maior, no caso é Açu, né? Que atende às cidades do Vale. Porém, Açu não tem um hospital como o Hospital de Mossoró, por exemplo. Entende? Então, a regionalização é a forma como os serviços eles vão estar organizados de acordo com o seu nível de complexidade, né, e de acordo com a sua localização geográfica, porque não há condições e nem há necessidade de eu colocar um hospital regional em todas as cidades, né? Se pode existir essa, digamos, parceria, né, entre as cidades. E falando em regionalização, eu acabo falando em hierarquização, porque o SUS é organizado a partir de uma hierarquia, né? A gente tem a atenção primária, a atenção secundária, a atenção terciária, né? Formando como se fosse uma pirâmide. Na parte de baixo, tem a atenção primária, que é onde está a maioria das pessoas. Que o quê? Tem problemas leves, né? Doenças leves que são fáceis de tratar, né? Com a consulta, com a medicação, né? Em todas as cidades, todas as localidades, inclusive comunidades, tem atenção básica, né? Atenção primária. Na parte mais de cima, na segunda etapa da hierarquia, eu tenho uma atenção secundária, né, que já são os hospitais regionais, né, a pessoa que precisa de um internamento, de uma coisa que, um tratamento, né, de média complexidade. E em cima, e vai afunilando, né, a pirâmide,
eu tenho as pessoas que precisam ter um tratamento de alta complexidade, precisam de uma UTI, né? Precisam de um tratamento de hemodiálise, enfim, essas coisas. Então, acaba que a hierarquização e a regionalização acabam andando juntas, de certa forma, né? Porque a regionalização se trata de eu alocar esses serviços em determinados locais de forma estratégica. E esses serviços, eles se tratam justamente da hierarquização, né? Da hierarquia dos serviços, do que é baixa, do que é média e do que é alta complexidade, né? Alta complexidade é um tratamento complexo, né? Um tratamento de UTI, por exemplo, que precisa de um leito, precisa de uma estrutura, precisa de uma equipe de profissionais de saúde mais qualificada naquilo, né? Mais intensa. Então, acaba andando um pouquinho junto aqui. E, gente, eu trouxe aqui também essa imagem, né, para vocês observarem alguns serviços até que talvez vocês conheçam, né, que faz parte justamente dessa regionalização, dessa hierarquização, faz parte aí da integralidade também, que é o quê? O sentido de você ter acesso a um determinado serviço de saúde, você ser encaminhado para um outro serviço, que às vezes nem é de saúde de fato, entre aspas, né? Aí aqui eu tenho o quê? Todo mundo conhece a UBS, né? Que é o posto de saúde. E a partir do posto de saúde, você pode ser encaminhado, né? Ou receber a visita, ou ter acesso a esse serviço de saúde no sentido do CRAS, da academia de saúde, que é aquela academia dos idosos que a gente conhece, o Melhor em Casa, né? O telesaúde, né? Que é a saúde pelo telefone. Esses ambulatórios de especialidades, que é geralmente quando tem numa cidade, aqui funciona no centro clínico, né? Que é aquele local que eu tenho várias especialidades médicas, nos determinados dias diferentes, e eu consigo ter acesso a esse profissional que ele não está lá na unidade básica, né? Que aqui é o clínico geral. O hospital, né? Eu posso acabar me dirigindo aqui da UBS, precisando me internar, né? Precisando do hospital, da UPA 24 horas, né? Com o serviço de pronto atendimento, ou o programa Saúde na Escola. Então, todos esses serviços, eles têm acesso à UBS, né? Eles passam pela UBS, porque a UBS, por ser atenção primária, ou seja, a primeira, então, você pode ser encaminhado, né, para esse serviço e utilizar alguns desses serviços. E a participação e controle social, né, significa o quê? Que é garantida à população, né, por meio das entidades representativas, ou seja, as pessoas que representam, participará do processo de formulação das políticas públicas de saúde, do controle e da sua execução em diversos níveis, né, a partir das conferências de saúde. Isso quer dizer o quê? Que a população ela tem direito de participar desses eventos, assim como foi a 8ª conferência, né, de saúde que existiu a participação de mais de 5 mil pessoas, que foi a partir dessa conferência que o sistema de saúde ele foi criado, foi pensado, na verdade, no sistema de saúde, e foi elaborado um conceito amplo de saúde, a partir dessa participação e do controle social. Então, voltando lá para o nosso mais ou menos começo, né? Nosso meio. Oxe, passei foi demais. Então, eu tenho 2 tipos de princípios. O princípio doutrinário, o princípio organizativo, né? O princípio doutrinário, ele vai definir a filosofia, né? Como é que a gente vai trabalhar pensando em quê? E o organizativo vai dizer como é que vai funcionar. Então, de doutrinário, eu tenho a universalidade, a equidade e a integralidade. De organizativo, eu tenho descentralização e comando único, regionalização e hierarquização, participação popular. Tá certo? Pessoal, tudo certo? Sim.
Gente, agora eu vou Sim. ler uma historinha aqui para vocês, certo? Queria que vocês prestassem bastante atenção nessa história. Porque nessa história a gente consegue visualizar muita coisa do SUS, né? Na prática. Como é que ela acontece? Você vai mandar isso aí no grupo? Posso mandar. Bom para reforçar, né? É. Então, esse é o primeiro estudo de caso, né? Que é a cena 1. O nome dela é Filomena, né? Filomena busca atendimento na unidade de saúde Jardim das Flores. Então, Filomena, ela é dona de casa. Vocês estão conseguindo ver? Eu sei que tá pequeno, mas não dá para ficar maior. Vamos lá. Filomena é dona de casa, tem 45 anos, é mãe de 2 adolescentes e esposa de um operário metalúrgico. Mora na periferia da cidade e sofre de frequentes dores de cabeça. Humilde, vai ao centro de saúde consultar o médico. Naquele domingo, a dor repete-se e Filomena resolve que no dia seguinte vai retomar a unidade de saúde mais uma vez, como tem feito periodicamente nos últimos anos. Na segunda-feira, pontualmente às 4h30 da manhã, debaixo de uma brisa fresca do mês de maio, sai de casa para a unidade de saúde, onde chega às 4h50, ou seja, Filomena anda 20 minutos para poder chegar lá. Para obter uma senha, o passaporte para a desejada consulta médica. Às 7 horas, o senhor Valdeci, porteiro da unidade de saúde, abre a porta, coloca a ordem na fila e distribui 12 senhas, correspondentes à maior parte das 16 consultas ofertadas pelo médico clínico naquele dia. Filomena é a 11ª. Dirige-se com calma à recepção, portanto, seu precioso salvo-conduto cumprimenta as recepcionistas, as quais conhece há 8 anos, desde a fundação da unidade de saúde. Pode sentar e esperar o médico, Filomena. Ele chega de 8h30. Filomena sabe que vai ser a manhã inteira ali. Enquanto a recepcionista revira o arquivo em busca do seu prontuário, dirige-se até o banco no fundo da sala e encosta por ali, esperando um alívio para as dores de cabeça. Já não sabe quantas vezes veio à unidade e o mesmo problema. A dor vai e volta. A unidade cheia, criança chorando, muita fala que bate como um zumbido na cabeça. O som das vozes parece oco, confuso e a dor ali insistente. Já veio muitas vezes ao médico para resolver o problema da dor de cabeça, mas nunca houve uma resposta satisfatória no sentido de dar um jeito definitivo no seu problema. Nos últimos anos, passou por muitos deles. Tem o Dr. Marcos, que foi o primeiro da unidade. Chegava cedo, mas era muito apressado. E às 8h30, mais ou menos, já tinha atendido todo mundo. Mandou fazer exames. Filomena fez raio-x, tirou sangue, voltou ao médico e receitou uns remédios caros. Ela comprou, depois de algum tempo, e tomou todos eles. A dor foi embora, mas depois voltou. Depois do Dr. Marcos, veio o Dr. Vigílio. Não chegava cedo, porque tinha que passar no hospital antes de vir para a unidade, mas nunca faltava. Consultou Filomena muitas vezes. Cada vez pedia um tanto de exames. E depois de prontos, receitava novos medicamentos. Mas nunca tinha tempo de conversar direito. As consultas eram rápidas e silenciosas. Falar só o necessário, respondendo às perguntas que o médico fazia e só. Agora é o Dr. Gustavo, médico novo e já sem tempo para conversar. Quer ver o problema da cabeça. Pesquisa tudo pelos exames e receita muitos remédios. E assim vai passando a vida de Filomena. Queixa-se das dores aos médicos, ao marido, aos filhos, às vizinhas, à diretora da escola e até o padre já ouviu. Às 8h30 chega o médico e as pessoas agitam-se para a consulta que está prestes a ocorrer.
Filomena havia esperado boa parte da manhã, tendo que ouvir as piadinhas de sempre que fazem com ela. Olha ela de novo, vem toda semana e não tem nada, comenta a funcionária. Deve ser manhosa, não quer trabalhar e vem para cá, diz a outra. Filomena não tem uma boa reputação com os funcionários da unidade de saúde. É tida como uma pessoa que procura o serviço sem necessitar, que já se pesquisou seu problema e verificaram que não tem nada. Uns falam que ela toma consulta do que realmente precisa, mas ela sente a dor, vai fazer o quê? A dor está lá e é o tal negócio. Ela pensa, pimenta no olho do outro não dói. Pois então, ela sente a dor e pronto, vai buscar o recurso. Mas são tantos anos e nada. O que será que eu tenho? Começa a indagar. Após ter feito a pré-consulta com a técnica de enfermagem, que verificou sua pressão arterial e peso, e uma ansiosa espera de 45 minutos, em que o médico realizou as 10 consultas anteriores à sua, Filomena é chamada ao consultório. No consultório, o que a senhora tem? Pergunta o doutor Gustavo, olhando no relógio. Dor de cabeça, doutor. Desde ontem, não passa. Tá com febre? Não, senhor. Eu tenho tido dor no corpo. O corpo, a gente fala depois. Eu quero saber da cabeça. Tem dor atrás dos olhos? Tem tontura? Não, senhor. O médico passava a examiná-la. Passa a examiná-la. Após o término, Filomena pergunta: posso conversar com o senhor? Sim. O meu corpo todo está doendo e eu acho que minha pressão está alta. O médico interrompeu-a e verificou a pressão anotada. A pressão está boa. Mais alguma coisa? Não, senhor. Após um curto tempo de relógio, ela sai com a receita de um analgésico, a indicação para exames e retorno daí a 15 dias. O mesmo rito que se repete na sua vida nos últimos anos. Filomena sai com um nó na garganta. Eu queria falar alguma coisa, mas ficou entalada ali. Uma conhecida sensação de que faltou alguma coisa na consulta. Eu falei tudo o que eu tinha para falar? Eu não esqueci alguma coisa? O que foi mesmo que ele perguntou? As questões torturam sua memória e ela repassa cada segundo da consulta como se fosse um filme rodando no seu cérebro. Tentava se recordar das perguntas do médico, seus gestos. Ele franziu a testa. Será que é sinal que o meu problema é sério? Vou perguntar da outra vez que vier aqui. Pensa a mulher enquanto caminhava vagarosamente na unidade. Dirige-se à recepção, que fica com a prescrição de exames, para marcar e comunicar a Filomena. Ela sai da unidade e leva consigo a dúvida, a expectativa do exame marcado, a esperança de curar aquela dor, a ansiedade pelo retorno ao médico, para perguntar o que ela tem, falar da angústia da sua vida. Que vida? A vida que nunca lhe perguntaram e sobre a qual ela nunca falou. No retorno, após 30 dias de posse dos exames, Filomena repetiu o mesmo ritual. A brisa, a madrugada na fila, o porteiro, a recepção, em seguida da espera e da pré-consulta. Finalmente a consulta médica. Dessa vez quem falou com o médico foi o papelório, que ela trouxe. Foi com ele que o médico conversou. Colocou o raio-x contra a luz, balbuciou alguma coisa, olhou o exame de sangue e falou algo mais tão baixo. Depois pegou a caneta e prescreveu a receita. Deu-lhe o papel com os nomes dos remédios e mandou procurar na farmácia. E a vida? Pergunta-se frustrada. Uma frustrada e dolorida Filomena. A vida é para ser vivida e não ser falada. Deve ser assim. Também ele tem tanta coisa para fazer, não dá tempo para ouvir. A sensação de que faltou alguma coisa, sentimento de descuidado, desproteção e insegurança. Tem ou não um problema sério? E se for câncer? Filomena decide que assim que puder vai agendar a consulta com outro médico. Quer ver o que ele vai falar do seu problema. Quer ter certeza, mesmo que o pessoal vá xingar e criticar por ela estar voltando à unidade, ela vai marcar assim mesmo. Na farmácia, a auxiliar de enfermagem que atendeu Filomena verificou a receita e entregou os medicamentos, explicando a forma de tomá-los.
escreveu na caixa de cada um o intervalo de horas para consumo dos medicamentos e recomendou que os mesmos fossem tomados nos horários certos e guardados em local adequado, longe do alcance de crianças. E com a voz carinhosa ela disse: "E a vida, Filomena, como é que tá? Né? Como está? Tudo bem na família?" A pergunta surpreendeu. Nunca lhe perguntaram isso, mas ao mesmo tempo destampou algo preso na garganta e ela começou a falar do desemprego do marido, da falta de dinheiro, da gravidez da filha, da prestação atrasada. Enfim, a vida era um turbilhão que ela não estava conseguindo controlar. Depois da conversa, Filomena mostrou-se aliviada. Gente, a pergunta é: o que era o problema de Filomena? O que foi que aconteceu? Ninguém, eu acredito que ela estava precisando apenas desabafar a situação que ela estava vivendo, né? O desemprego do marido, a filha grávida, né? Fazendo as coisas da vez do lar. Então, ela estava precisando desabafar com alguém. Eu acho que acontece isso com muitas pessoas. As pessoas se prendem muito e acabam adoecendo. E às vezes até psicologicamente. Quem foi que falou? Sueli. Oi, Sueli. Pois é. Parece que ela estava precisando falar um pouquinho, né? Ela estava passando por inúmeros problemas e ela tinha necessidade de desabafar, né? De se aliviar um pouco disso. E ninguém estava realmente dando atenção, né? E ela, como uma pessoa que não é conhecedora do. Não é detentora do conhecimento no sentido da saúde, ela já estava achando, ela acha que esse problema da dor de cabeça é algo grave, né? E é uma coisa que provém justamente dos problemas sociais que ela tem, ou seja, os problemas familiares, né? Os problemas dentro de casa. E também, por ela não conhecer, ela já acaba achando que é algo grave, né? Então, já são duas perturbações, né? São a primeira perturbação, que é o problema familiar, que resulta na dor de cabeça, e a dor de cabeça que ela acha que é alguma coisa grave, que piora ainda a situação. Ela fica acreditando que é uma coisa grave, que ela precisa realmente fazer a consulta, ela precisa se tratar, que ela realmente precisa. Mas a origem do problema dela, né, não é físico. Então, o médico, ele tratou a situação dela sem nenhuma integralidade, né? Atendeu e simplesmente cuidou, como ele mesmo falou, da cabeça, né? O corpo se falava depois. O que mais, minha gente?